Você não sabia, só aparece agora. E aí que a história começa. Essa é uma das histórias, gente, mais comum que os investidores contam, sobre as perdas que eles têm. E ela tem uma característica muito específica. Ela só aparece depois, no momento em que, não no momento em que tudo está acontecendo. Sabe? Nesse momento não era tão claro assim. A mente, ela não arquiva as experiências como uma câmara. Ela reorganiza, ela seleciona o que vai guardar, ela descarta o que dói demais, ela ajusta, né, o que não cabia na imagem e o que você tem em si mesmo como investidor. E quando você conta o que aconteceu, você não está lembrando, você está narrando. E a narrativa, ela não é memória. A narrativa é uma construção que a nossa mente faz. Isso é funcionamento psíquico. A mente precisa de dar sentido àquilo que ela viveu. Ela precisa de uma explicação. E para dar sentido, ela cria uma história com começo, meio e fim, né? E para tornar a experiência suportável. De tal maneira que preserve uma coerência interna, que projeta a imagem que você construiu ao longo do tempo. O problema começa quando a narrativa que protege também distorce. Quando você diz, eu sabia que ia cair, só não agi a tempo, você está se protegendo da dor de reconhecer que você não viu o que estava diante de você. Quando você diz, foi azar, os fundamentos eles eram sólidos, você está se protegendo da possibilidade de que a sua análise possa estar incompleta. Quando você diz assim, todo mundo perdeu nesse momento, não foi só eu. Você dilui a responsabilidade num coletivo para não carregar isso sozinho. Cada uma dessas narrativas tem uma função. Elas não são mentiras, elas são defesas. Mas defesa tem um custo. Enquanto a narrativa ela é protetora, ou ela age como uma proteção, né? Ela impede o aprendizado real. Ele não acontece, porque aprender exige você reconhecer o que de fato ocorreu. Não a versão editada que sua mente produziu para tornar a experiência suportável. Há uma frase que aparece com frequência quando os investidores revisitam decisões. Decisões que eram difíceis. A frase é a seguinte: era óbvio, a queda era óbvia, o erro era óbvio, o sinal estava lá, mas não era óbvio no momento em que aconteceu. Era óbvio depois, quando a narrativa já havia reorganizado os fatos, na ordem que fazia sentido, entende? Isso tem um nome, isso chama viés de retrospectiva. E ele não é a forma como a mente protege a sensação que você sabe que está fazendo. Entende? Há uma ironia nisso. Quanto mais óbvio parece depois, mais invisível era antes. O óbvio não é simples, gente. É o que a mente só consegue ver quando não precisa se defender de ver. Aí sim. Ou quando a situação mudou e de repente fica óbvio. Esse mecanismo aparece de forma muito concreta. O investidor que ficou numa posição
perdedora, por exemplo, por um tempo grande demais, raramente ele conta que ficou, né? Que ele não porque é difícil aceitar o prejuízo. Ele conta que ficou porque ele acreditava nos fundamentos ou que ele entrou, né, num ativo, no topo. Ele não conta que ele entrou no topo, né? Porque ele não diz que, mesmo que ele tenha entrado, que ele não aguentava mais ficar de fora. Ele não reconhece que ele estava, na verdade, com medo de se sentir excluído. Ele conta que ele fez uma análise, que chegou a uma conclusão, que foi refletida. As duas versões têm elementos verdadeiros, mas a narrativa escolheu quais elementos destacar. Vai depender da condição da pessoa de enxergar. E essa narrativa não fica só no passado, ela entra para o próximo ciclo. Quando uma situação parecida aparece, a mente ela não parte do zero, ela parte de uma história que você construiu da última vez, do último ciclo, e repete os mesmos movimentos, com a mesma convicção, acreditando que você está agindo diferente, porque a situação é diferente. O padrão, ele se repete, porque a narrativa que sustenta nunca foi revisitada de verdade. O investidor que consegue perceber essa diferença entre o que aconteceu e a história que ele construiu sobre o que aconteceu, tem acesso a algo raro. Tem acesso ao fato antes dele ser editado pela necessidade de proteção, entende? Esse acesso é desconfortável, porque o fato às vezes mostra para a gente que a gente não viu, né? O que precisava ter visto. Que nós agimos, por exemplo, por impulso, quando acreditava que estava agindo por análise. Que a convicção que você sentiu era mais o desejo que você tinha do que, de fato, um fundamento. Mas é exatamente nesse desconforto que o aprendizado real começa. Sim, porque a narrativa, ela não é um inimigo, né? Ela é necessária. A mente precisa se organizar a experiência para poder seguir em frente. O problema não é você ter uma narrativa, é confundi-la com o que realmente aconteceu. Entende? A experiência passou, a narrativa ficou. E a narrativa que ficou vai orientar você nas próximas decisões, seja consciente ou inconscientemente. O ponto é o que você contou para você mesmo sobre o que aconteceu. Pense nisso. Se faz sentido para você, ative o sininho e se inscreva no meu canal. Eu tenho muito mais para te contar. Eu sou Gisele Brito, psicanalista.